Bem-vindo ao programa Conversando sobre Dependências e Outros Temas. Hoje é o nosso programa número 68. Mas antes do início, eu gostaria de pedir para que você nos ajude na divulgação. Então, caso você goste do programa, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares, ok? E no programa de hoje, o programa número 68, nós iremos dar continuidade aos temas das semanas anteriores. Desta vez, nós iremos falar sobre a importância da psicoterapia no tratamento dos transtornos por uso de substância. Então, fique conosco até o final do programa para você conhecer um pouco mais sobre esse tema, para você saber o quanto é importante a ajuda da psicoterapia para o tratamento desse tipo de transtorno. Então, agradeço a sua presença hoje e vamos finalmente ao programa de hoje. Olá, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo. Eu estou bem, sim, fora o calor, que está muito intenso aqui, mas fora o calor está tudo ótimo. E com você aí? Tudo bem também. Ao oposto, aqui está esfriando bastante, né? Uhum. Lembro que a temperatura já está começando com 5, 6 graus, então está meio complicado. Mas tudo bem, nada que a gente não se adapte. Neide, hoje é o nosso programa número 68 e nós vamos falar de como a psicoterapia pode ajudar no tratamento dos transtornos por uso de substância, né? Então, eu gostaria de falar, primeiramente, que várias abordagens atendem o transtorno por uso de substância, né? Então, por exemplo, onde eu atendia presencialmente anteriormente, tinha um psicólogo, ele era da abordagem da psicanálise, e ele atendia dependência química também. Então, assim, existem várias abordagens que atendem, né, dependência química, né? Embora, claro, nós dois atendamos pela TCC, terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, o importante, na realidade, é que a pessoa que faz uso de substâncias tenha o apoio psicoterápico, né? E que esse terapeuta, ele tenha recursos para poder psicoeducar, para poder orientar o paciente a procurar outro tipo de ajuda, né? Talvez uma equipe multidisciplinar, saber quando é necessário uma internação, saber para quem encaminhar a internação, considerando as posses, né, o poder econômico do dependente, da pessoa que precisa da internação. Enfim, o terapeuta ele precisa ter muita bagagem para poder suportar de uma maneira bem firme, né, e bem honesta o paciente que precisa de ajuda. Mas como nós dois trabalhamos com terapia cognitivo-comportamental, Neide, eu gostaria de perguntar para você, pedir para você explicar para os nossos ouvintes, né, nossa audiência, como funciona a TCC no tratamento dos transtornos por uso de substância. Você poderia falar um pouquinho? Posso sim, Paulo. Você traz uma questão muito importante, que é a do profissional da área da psicologia, que vai acolher esse paciente, tem que ser um profissional especialista, na verdade. Né? Seja na abordagem que escolher atuar, o importante é que alguém que seja especialista em transtorno por uso de substâncias e saúde mental de um modo geral. Por que eu estou falando isso? Porque transtorno por uso de substâncias normalmente é um transtorno comórbido a outro transtorno. O que a gente não vê mais hoje uma pessoa com TUS puro, né? Isso está cada vez mais difícil da gente ver. Os pacientes, normalmente, eles trazem o transtorno por uso de substância mais uma comorbidade, ou a depressão, ou o transtorno afetivo bipolar, ou um transtorno de ansiedade, ou um transtorno de estresse pós-traumático. Então, é importante que o profissional, ele conheça, ele saiba transitar para atender as duas comorbidades.
tá? Por exemplo, se tiver transtorno por uso de substância, é transtorno de ansiedade, por exemplo, tá? O NAIDA sugere que ambos os transtornos sejam tratados pelo mesmo profissional ou pela mesma equipe multidisciplinar. Então, isso é uma coisa importante quando a gente procura um serviço de tratamento para o TUS, tá? Que o profissional seja especialista. Como que a TCC trata o TUS? Na verdade, o modelo cognitivo do TUS diz que, dependendo da crença que eu tenho a respeito da substância, pensamentos automáticos são eliciados. Uhum. Esses pensamentos automáticos, se a crença for positiva a respeito do uso da substância, o pensamento automático também será. E esse pensamento automático vai gerar vontade, fissura, tá? Que vai predispor o paciente a usar. Então, o que faz a TCC? Do mesmo jeito que para qualquer outro transtorno, a gente começa identificando os pensamentos automáticos, né? Então, a gente sempre vai perguntar para o paciente, diante de uma situação de risco, ou interna ou externa, ou ele mal por dentro, triste, decepcionado, ou ele vendo as pessoas usando substância, qual o pensamento automático que aquela situação elicia? Esse pensamento automático, em geral, está ligado à crença que o paciente tem sobre o uso de substâncias, que muito provavelmente está ligado a uma crença sobre ele, sobre os outros, sobre o mundo, né? Que tudo está mais ou menos encadeado. Então, uma vez eu identificando o pensamento automático, né, eu consigo chegar à crença que o paciente tem sobre o uso de substância. E, Paulo, é fundamental que a gente investigue essa crença e mude essa crença. É uma coisa simples? Não, não é. Né? Eu acho que muitas famílias que nos trazem os pacientes, né, os filhos, os maridos, os irmãos, enfim, acreditam que basta 1 ou 2 sessões de psicoterapia e a pessoa já terá mudado a crença dela. E se ela mudar a crença, fica mais fácil mudar o pensamento automático. Não é assim que acontece. Né? As pessoas construíram crenças a respeito da substância ao longo de um grande tempo da vida. Né? Então, você recebe, por exemplo, uma pessoa com 40 anos de idade, que é uma pessoa jovem, e se ela bebe desde os 20, há 20 anos ela vem consolidando a crença dela a respeito, né, da substância. Então, não é uma coisa fácil de se mudar. Né? Aí a pergunta é, mas é impossível, não muda? Não, muda. Muda a partir de várias reflexões, a partir dos experimentos comportamentais que o paciente vai fazendo, né? Porque, assim, uma crença que os pacientes têm é de que a gente não pode se divertir se a gente não usar a substância. Uhum. Né? O paciente tem essa crença. Quer dizer, se eu parar de beber, o que vai ser da minha vida? Né? E justamente o terapeuta cognitivo-comportamental vai ajudá-lo a questionar essa crença, a verificar o quanto essa crença é realista, o quanto que essa crença é funcional. Quer dizer, será que uma pessoa que não faz uso de bebida alcoólica será uma pessoa triste? É isso que a gente vê na realidade? Todas as pessoas que a gente conhece que não bebem são pessoas tristes, são pessoas deprimidas. Então, assim, aos poucos a gente vai questionando isso com o paciente. Uma técnica que eu acho que se usou muito, e se usa até hoje, que nós chamamos de balança decisória, é de ajudar o paciente a ver os prós e os contras. Hoje está muito claro para nós que a balança decisória ela é muito mais efetiva quando o paciente já começou a abstinência. Né? Antes dele optar pelo processo de abstinência, essa técnica não se mostra tão eficaz, tende a aumentar a resistência dele.
Então, o que a gente faz? No primeiro momento, a gente vai evocar, tirar do paciente a ideia de que vale a pena fazer uma experiência de abstinência, né? A partir do momento que ele começa a fazer a experiência de abstinência, então, nós vamos trabalhar os prós e contras, né? Então, eu sempre brinco com os meus pacientes, né? Quando eles começam a fazer abstinência, eu começo a sessão, eu falo, ai, gente, a pergunta que não quer calar. Como é que foi a semana? Ah, Neide, não usei nada, tô sóbrio, olha, fiz 21 dias essa semana, sem usar nada, ai, que legal. Então, me conta, o que teve de positivo? Né? Teve alguma coisa de negativa você não usar? Ah, fiquei meio xoxo numa festa. Ah, vamos conversar sobre o fato de ter ficado meio sem graça numa festa. Mas o que teve de bom? Ah, teve de bom que a minha família me elogiou, no trabalho foi tá tudo bem, as pessoas parecem que estão confiando mais em mim. Quer dizer, eu vou fazendo a balança a partir do momento que a decisão já foi tomada. Usar a balança antes pode fazer com que o paciente se sinta pressionado e tenha uma fala de que não vai mudar. Tá? Então, eu acho que esse é o papel central da terapia, mudar as crenças que o paciente tem sobre a substância, aumentar a autoeficácia dele, ajudá-lo a sentir que ele pode dizer não e continuamente trabalhar custos e benefícios de se manter abstinente. Acho que esses seriam os 3 pontos principais. Bacana, Neide. Boa aula de TCC. Obrigado, viu, Neide, pelas orientações que você passou. Eu espero que a audiência tenha gostado e na semana que vem estaremos aqui prosseguindo com um novo tema dentro do nosso programa. Muito obrigado, Neide. Obrigada a você, Paulo, pelo convite e pela oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.